Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um episódio do nosso estudo bíblico sobre Cosmovisão, episódio 3. Tamo junto, Ricardinho, meu mano. Como é que você tá? Tô bem. Fala galera, tudo certo? Tem sido top, Davi, falar um pouquinho sobre Cosmovisão e sobre o tema, né? Do nosso bate-papo, Rumores de Outro Mundo. E Cara, hoje nós vamos falar sobre o que, Davi? Hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 3. O feedback está sendo muito positivo. Geral tá falando comigo, o pessoal que assistiu, que curtiu muito, que tá da hora. Então assim, ó, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, ative os sininhos para as notificações e compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para todo mundo aí, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode abençoar os seus amigos e ajudar a fortalecer e fundamentar a fé da sua rapaziadinha. Davi, relembrando, primeiro bate-papo a gente falou do que era Cosmovisão e o que significava Rumores de Outro Mundo. Isso aí. No segundo bate-papo a gente falou sobre criação. Hoje a gente vai falar sobre queda. Certo. O que significa esse termo técnico que é usado na teologia para descrever queda? Cara, isso é muito legal, muito massa. Tá passando aqui, ó, Pastor Luiz, o teólogo, passando ali atrás, trabalha aqui com a gente. Olha só, faz tempo que eu não chamo de outro teólogo, né, Luiz? Eu falava pro menino do Multi, a igreja inteira. Os meninos do Multi gritavam, ô teólogo, e reverberava na igreja. Olha só, vamos lá. Voltando aqui. Queda, galera, é o seguinte, mano. Deus criou tudo perfeito e basicamente o ser humano tentou estragar com tudo quando pecou. Então a queda está lá em Gênesis capítulo 3 e é o ato do ser humano pecar e todas as consequências do pecado para a criação e para todo o cosmos, para o universo inteiro. Então quer dizer que queda é o termo técnico que a gente usa na teologia para falar da desobediência do primeiro casal. É isso aí, Adão mano. e Eva. É isso aí, mano. Então quando Adão e Eva desobedecem a Deus, lá em Gênesis 3, que nós vamos estudar um pouquinho com Davi, acontece a queda. Todo mal deriva da queda? Sim, todo mal deriva da queda, mano. Tanto o mal moral como o mal espiritual? Todo tipo de mal, porque Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo maravilhoso, porém, por causa do pecado, o mal entrou na humanidade. Ok, perfeito. Então vamos lá, vamos para Gênesis 3. Olha só, pega essa Bíblia aí, hoje vai ter Bíblia de monte, beleza? Pega sua Bíblia e abre aí em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, ok? Eu tô aqui já com a minha Bíblia. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Versículo 4. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher, Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Olha só, eu falei sobre isso já na semana passada, mas quero reforçar aqui nessa semana. Se você quer algo mais aprofundado a respeito aqui desse capítulo, de Gênesis capítulo 3 aqui, você pode entrar aí no canal do Ministério Multi mesmo, depois de ver esse vídeo, escreve lá assim, Gênesis 3, a queda e suas consequências, você vai achar aí o nosso vídeo e você assiste essa pregação que tá bem massa. Mas eu quero focar aqui no versículo 4, cara. Ok, mas antes de você focar no versículo 4, o versículo 1 tem algo aqui que a gente tem que bater um papo. Porque Eu falei que eu queria pular pro 4, o Ricardinho quer ir. Vai, manda ver. Vamos lá, não, você vai focar no 4. Vai. Mas o versículo 1 gera muita dúvida nas pessoas. O versículo 1 diz, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certo. Foi uma serpente literal que falou com Adão e Eva? Não há como saber, mano. Ou, se foi uma serpente, os animais falavam no Éden? Então... Tem muita gente que tem essa ideia. Não dá pra saber, sacou? Tem várias teorias a respeito disso. Pode ter sido realmente algo que os animais falavam no Éden, porque você percebe que a serpente fala com a Eva e a Eva não fica em nenhum momento espantada que tinha uma cobra falando com ela. Ok. Então pode ser realmente isso, pode ser algo específico para esse momento que a serpente estava falando, ou pode até mesmo ser, por exemplo, existe uma outra linha teológica que acredita que era um animal endemoniado. Ok, e também tem outra corrente teológica que diz que pode ser uma alegoria. Isso. Né? Isso. O interessante aqui, que se foi uma serpente literal,
Não é algo que foge das escrituras, porque um jumento falou com Balaão. O jumento falou, e se foi uma serpente que estava possessa, o próprio Senhor Jesus, ele enviou o demônio que estava lá oprimindo aquele garoto aos porcos. Não dá pra gente saber o que era aqui ao certo. O que a gente sabe é que isso aqui é obra de Satanás. Ok. É bom esclarecer, porque muitas vezes a galera vai procurar e vai ver essas opções teológicas. Sim, com certeza. O importante, galera, é a gente entender que Gênesis 3:1 conta algo que realmente aconteceu e que tem um valor moral e espiritual para a gente aprender. Perfeito. Ok, a gente Davi. não está aqui para abraçar uma corrente teológica e ir até o final com ela. A gente está aqui para expor a verdade para você das Escrituras e saber o que era essa serpente. Talvez não seja tão importante, mas sim a consequência do pecado, tá ligado? Se você olha aqui, por exemplo, no versículo 4, que é onde eu queria focar, mano, olha isso aqui. Então agora a gente vai focar, mano, nesse Não, versículo 4. Mas olha só, olha que interessante. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher. Deus sabe, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus, conhecerão o bem e o mal. E agora, eu vou fazer uma pergunta para você, que normalmente aqui quem faz a pergunta é o Ricardinho, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Manda olha boa. Olha que interessante aqui, então. Quer dizer, Ricardinho, que o pecado inicial surgiu desse desejo da Eva de ser como Deus? Sim. Mas isso é o que? Isso é orgulho? Qual que é essa parada? Fala um pouco sobre isso aqui. Eu acredito, Davi, que esse desejo de ser como Deus é um desejo que todo ser humano tem, de uma posição elevada. A serpente diz que no momento que eles comeram ou comerem o fruto, seus olhos se abririam. Eu acho que Eva queria ter uma nova experiência. E aqui mostra o orgulho humano. Muitas vezes a palavra de Deus não é suficiente para nós e a gente quer ter novas descobertas. Então eu acredito que é o orgulho, o egoísmo, a falta de obediência. Com certeza. E o interessante é que no capítulo 2, o texto diz que no final do dia, o Senhor ia bater um papo com Adão e Eva. Sim. Parece que para Adão e para Eva, quando eles desobedecem a Deus, eles mostram que Deus não era suficiente. Porque tudo que nós ansiamos hoje, eles tinham, que era a presença física de Deus. Exatamente. Então eu acredito que é orgulho. Isso é maravilhoso, cara. É exatamente isso. Esse pecado do orgulho que enche o coração de Eva e faz com que ela sinta o desejo de ser como Deus é algo que acontece no nosso coração até hoje. Com Sabe certeza. por quê, Ricardinho? Isso também demonstra um espírito, não estou falando espírito no espírito real, mas uma ânsia. coisa, uma ânsia nossa, um anseio nosso de idolatria a nós mesmos. De nós nos tornarmos ídolos de nós mesmos e não colocarmos Deus como nosso objeto de adoração. Porque aqui a Eva, ela não estava contente em simplesmente, como você falou, adorar Deus, mas agora ela queria ser como Deus. Olha a mentalidade. Então, na minha concepção aqui, nesse momento, o pecado já entra na humanidade. Parece que Eva, ela não se contenta em ser submissa à vontade de Deus. Ela quer algo mais. Com certeza. Ela quer ser carreira solo. Isso. Ela quer ter uma vida individual, longe do Criador, a parte do Criador. Ela não quer prestar conta para ninguém. Ela está querendo ser tão sábia e ter o mesmo conhecimento, né? Ser como Deus, como o Criador, que ela já se relacionava com ele. Eu me lembrei agora de uma frase de Martinho Lutero falando sobre o orgulho. Ele diz que o orgulho tem contribuído para transformar anjos em demônios e a humildade para transformar homens em anjos. Olha que interessante. Mano. O orgulho tira o que Eva tinha de melhor, que era a intimidade com Deus face a face. Sim. Então eu acredito que aqui realmente é o início do pecado. E olha, porque a gente sabe, Ricardinho, e eu quero confirmar isso no versículo 6, que no Novo Testamento Jesus Cristo nos ensina isso de forma muito clara, que o pecado acontece primeiro na mente. E que a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque o pecado ele se consuma no ato, mas ele começa dentro da nossa mente, cara. E olha que interessante o versículo 6. Olha isso aqui, Ricardinho. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Mano, isso aqui é muito louco, sabe por quê? A partir do momento que ela olha para a árvore, Ricardinho, e que ela deseja, que ela achou aquele fruto maravilhoso, lindo,
o desejo caiu no coração dela. O pecado aqui já tinha tomado conta da mentalidade dela. E aí o braço que se estende para pegar o fruto que ela não deveria pegar já é um braço de uma pecadora, mano. Aqui cabe uma pergunta. Manda. Se o fruto era tão lindo, tão maravilhoso, tão desejável assim, e ela não se contenta, a presença de Deus não seria mais desejável que esse fruto? Com certeza, mano. Mas sabe qual que é o problema? O ser humano tem um sentimento imediatista. Ou seja, a gente quer prazeres pro agora, recompensas imediatas. Então, naquele momento, a Eva e o Adão estavam juntos, porque você vai ver depois, a gente vai chegar lá, tá? Naquele momento, a Eva e Adão também, eles olharam para aquela parada ali e quando eles desejaram aquele fruto, sabe o que aconteceu? Eles, por um momento, decidiram trocar a beleza de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus que estava lá com eles, tudo aquilo que Deus havia dado, a perfeição do jardim, por momentos de prazer com aquele fruto e a promessa mentirosa que eles acreditaram de Satanás, mano. Parece-nos, segundo o versículo 6 aqui, parte B, que diz assim, e desejou a sabedoria que lhe daria. Parece que o pecado gera no ser humano uma experiência que ele nunca teve. Sim. Parece um oásis no meio de um deserto. Gera fantasias. Só que sabe qual que é o problema? Essa experiência de pecado, que é uma experiência que nunca teve, um oásis no meio do deserto, fantasias, elas não são experiências que vão gerar no coração humano o sentimento de completude. Então ele sempre vai buscar cada vez mais. E você percebe que na sua vida, na nossa vida, quando a gente peca, o pecado vira uma bola de neve, porque o ser humano nunca é completo no pecado. Mas ele só tem, lembra que a gente falou na primeira aula, ele só tem o sentimento de completude quando ele se encontra com o Deus que o criou, mano. Com certeza. Eu acredito, Davi, que o pecado, ele nos leva num labirinto existencial e espiritual, onde a gente tenta procurar a saída e não consegue. Exatamente. E foi isso que aconteceu aqui com Adão e Eva. Olha a outra parte do versículo aqui que a gente ainda não leu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Olha que interessante, mano. O Adão estava vendo essa cena toda. E não tomou nenhuma posição. Nenhuma posição. Não falou nada. E aqui a gente tem algo interessante pra gente aprender, que eu já falei isso aqui também no Ministério Multi, no Casca Grossa. O ser humano, e existem diferenças entre o homem e a mulher. E aqui eu não estou colocando o homem acima da mulher, nem a mulher acima do homem, mas existem diferenças. Foram criados com chamados diferentes. Biologicamente, o homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem, e por aí vai. A gente pode um dia fazer um estudo bíblico só por isso, a gente pode chamar as mulheres da nossa igreja aqui, que são incríveis, inteligentíssimas, que entendem super de Bíblia, para conversar com a gente e falar sobre, biblicamente, a função do homem e a função da mulher. Mas, uma das funções do homem é liderança. Uma das funções do homem é ser o sacerdote da sua família. E naquele momento, ele estava vendo a sua esposa caminhar para o pecado e ele não fez nada. Adão pecou junto, cara. Um dos sintomas que a gente vê hoje, que é consequência da queda, é a omissão. Totalmente. Aí é que tá. A gente tem que entender que Deus cria o homem com uma função e a mulher com uma função específica. O homem é o cabeça do lar. Mas isso é para outro bate-papo. O que nos interessa aqui é a omissão de Adão. Por que ele não falou nada? Sim. Por que ele não tomou a frente? Por que ele não deu um feedback para ela e falou, olha, você está errada? A gente já tem aqui, logo no capítulo 3 da Palavra de Deus, um exemplo de como não agir. Um exemplo de falta de hombridade de Adão, de impedir sua esposa de pecar. E de também não estar ali participando daquele pecado. Ele deveria ter falado, Eva, não é isso que o Senhor Deus nos ensinou, não é isso que Deus nos disse. Deveria ter tirado Eva daquela situação. Mas ele foi conivente com o pecado e pecou junto. Porque assim como Eva desejou o fruto em seu coração, o Adão com certeza também desejou. Desejou. E trazendo para o lado prático, toda vez que a gente se omite diante da verdade, não se posicionando, a gente está seguindo o exemplo de Adão. Hoje a gente vê muitas coisas que é contrário às Sagradas Escrituras e a gente se omite, se cala, com medo, ou talvez pensando que as pessoas vão nos levar para outro lado, e a gente se omite, não fala a verdade. Sim. Então, isso é um sintoma da síndrome de Adão, se omitir diante da verdade. Você, como conhecedor da verdade, como conhecedor da palavra de Deus, você tem um compromisso
de sempre ser um pregador, um anunciador um anunciante do Da verdade. evangelho de Jesus, um cara que fala as verdades da palavra de Deus. E você não foi chamado para ser omisso. Então, se as coisas estão acontecendo e as coisas estão acontecendo ao seu redor e são coisas erradas, você tem que se posicionar e não ser como Adão, que viu o pecado entrando na humanidade e não falou absolutamente nada. Se você não se posiciona, você segue o mesmo exemplo de Adão. E aí acontece o quê? Muitas vezes nós temos consequências trágicas. Porém, Davi, dá uma olhada no verso 7, mano. Vamos lá. Top. Vamos lá, olha só. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, umas às outras, para se cobrirem. Olha que interessante. Antes de pecar, eles estavam nus e não tinham ciência disso. Sim, era natural que eles andassem ali sem roupa. Ok, mas o que me chama a atenção é que logo que eles pecaram, eles tentaram consertar por si só o erro. Sim. Pegaram umas folhas de figueira, costuraram e se cobriram. Tentaram remendar o erro, tentaram encobrir o erro. Isso é típico, cara, Do ser humano. do ser humano. Muitas vezes, Davi, a gente quer encobrir o nosso erro a todo custo. Totalmente, mano. Totalmente. E sabe o que é interessante? É porque, guarda essa informação. Eu vou amarrar essa parada da roupa de folha. Se você já assistiu aquela pregação, você sabe onde eu estou querendo chegar, porque eu fiz a mesma coisa na pregação, mas guarda essa informação da roupinha de folha. Vamos continuar aqui e falar um pouco sobre as consequências e depois eu vou voltar nesse ponto da roupa de folha. Ok, então vamos lá pro 8. Olha só, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Sabe o que é interessante? Deus já sabia que Adão e Eva tinham pecado. E Deus não pergunta o que vocês fizeram, mas Deus pergunta, onde você está? Outro ponto interessante aqui é que quando Adão e Eva pecam, eles não procuram Deus. Não há nenhum Eles tentam se esconder. indício aqui no texto de que eles têm um arrependimento, dizem, poxa vida, nós desobedecemos a Deus e temos que ir lá consertar a nossa comunhão com Deus. Não, muito pelo contrário. Eles se escondem, mas Deus toma a iniciativa de ir até Adão e Eva. Isso é muito interessante. Isso é maravilhoso, porque o nosso Deus é o Deus do relacionamento e Deus, na palavra, sempre toma a iniciativa. É sempre Deus que vem, Deus que enviou seu Filho. Nós já falamos sobre isso. Deus veio até nós. Deus enviou seu Filho Jesus. Jesus morreu, Jesus te ofereceu a graça, Jesus te ofereceu a salvação. Então, é muito interessante. É por isso que é legal pensar. Deus vai até o jardim e ele pergunta, Adão, onde você está? Por quê? Porque Deus estava buscando a criatura com que ele se relacionava. Estava buscando ali Adão. E Adão estava fugindo. Quantas vezes a gente não peca e o que a gente faz é fugir de Deus? Sendo que, na verdade, quando você peca, meu irmão, o que você deve fazer é correr para os pés da cruz, porque existe perdão e misericórdia para a sua vida. Olha só, no versículo 10. Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. É o primeiro indício de que o homem tem medo. Uma das consequências do pecado é medo. Medo de olhar para dentro de si e reconhecer quem nós somos. O amor de Deus é tão grande, como Davi falou, que Deus toma a iniciativa de ir até Adão, mesmo ele pecando. O pecado não impede Deus de chegar até nós. A graça de Deus de nos alcançar, Sim. de mudar a nossa história. Porém, o medo, Davi, faz a gente ver fantasma. Faz a gente ver coisa aonde não existe. É verdade. O caminho para Deus estava livre, por que eles não foram? Eles tiveram medo. Eu lembro de um episódio no Novo Testamento, onde Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos estavam no barco. E de repente Pedro olha, os discípulos olham, quem está andando sobre as águas? Alguém diz, é um fantasma. Não, era Jesus. E eles ficaram com medo. Ficaram com medo. O medo faz a gente ver fantasma. E não só faz a gente ver fantasma, como o medo nos impede de se aproximar de Deus e nos impede de desfrutar da graça de Deus, nos impede de ver a beleza das coisas que Deus criou.
A Bíblia mesmo diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, rejeita esse espírito de medo sobre a sua vida aí, em nome de Jesus, mano. Maravilha. Versículo 11. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Aqui começa uma parada mano. muito louca. Aqui começa a sucessão de desculpas, o empurra um pro outro. Você vai se identificar com isso aqui, porque isso aqui é 100% Essa humano. parte é top. Todo mundo já fez isso aqui. Eu já fiz, você já fez, todo mundo já fez. Olha o homem. Versículo 12. O homem respondeu, foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então, quer dizer, o homem não assumiu o seu BO. Lembra que a gente falou que ele não deveria ter deixado a Eva pecar, deveria ter impedido aquilo de acontecer? Ele estava na cena, ele não falou nada e ainda culpa a mulher agora e culpa Deus. Exatamente, olha a falta de humildade. Foi a mulher que o Senhor me deu. Tipo assim, ó, o Senhor me deu um negócio quebrado. Não, o que ele estava dizendo era o seguinte, eu estava só, não pedi mulher nenhuma e o Senhor me colocou ela. Foi. E a culpa agora é do Senhor. Na verdade, ele está tentando atribuir o pecado dele a Deus e depois a Eva. Com certeza, sem sombra de dúvida. Isso aqui, quantas vezes a gente já não fez isso? A gente peca e fala, mas a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, mas é culpa do líder da minha célula, mas o não sei o quê, mas é a igreja. Sendo que a gente nunca vai se responsabilizar pelos nossos pecados, até quando? Então, mas é natural do ser humano, pecador, fazer isso, porque de repente a gente fala, a mesma coisa que Adão falou, a gente fala com palavras diferentes. Por exemplo, Deus, eu não pedi para nascer na família que eu nasci. Deus, eu tô lá na igreja, o Senhor me colocou lá, por que as coisas acontecem? É a igreja que o Senhor me colocou. O Senhor me colocou, o namorado que o Senhor me deu, a namorada que o Senhor me deu. A gente sempre atribui a Deus as responsabilidades que é nossa. Totalmente. Totalmente. Cara, isso é muito louco. Isso aqui, a gente poderia ficar horas falando aqui, mas... Tá, mas a sucessão aqui de desculpas ainda tem mais ainda, dá uma olhada. Deus chega na Eva, né? Não, então, peraí. O Adão fala que a culpa é de Deus e da Eva. Vamos aí, ver o que a Eva fala agora. Deus chega na Eva. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? Agora sim Deus pergunta o que você fez. A primeira pergunta era, onde você está? Vai lá. A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Essa aqui também é agora muito interessante. Agora a culpa é só do diabo, exatamente. Não é dela também. Porque o crente também tem a mania de colocar a culpa no diabo. A gente coloca a culpa em Deus, nas pessoas e no diabo. Sim. Às vezes o diabo tá só fazendo as coisas dele de diabo e você tá pecando aí por causa da tua natureza pecaminosa, por causa da sua mente poluída, e aí quando o pastor vai conversar com você, fala assim, ô meu irmão, o que aconteceu? Por que você fez isso? Pastor, o diabo é sujo. Gente, que o diabo é sujo eu já sei. Agora, Jesus Cristo veio para lavar essa mente poluída sua aí com o seu sangue, tá ligado? E que agora você possa ser liberto do pecado, mano. Às vezes a gente que aconselha algumas pessoas ouve essa frase, eu traí a minha namorada porque o diabo me tentou. O diabo pode ter te tentado, mas foi você que traiu, não foi o diabo. Exatamente, é isso. Então, a gente sabe muito bem que a serpente enganou a Eva e a gente sabe que o diabo mentiu para Eva, mas a gente sabe também que isso é do diabo, e o diabo é o enganador, o diabo é sujo, é o nosso inimigo. A Bíblia fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não fala para você resistir uma mulher dentro do carro. E aí é que tá o negócio, você coloca a culpa no diabo. Sim, totalmente. Então a gente precisa assumir o nosso pecado. Porque quando a gente assume o nosso pecado e se achega até Deus, começa algo interessante que é o arrependimento. Que é quando você fala assim, ao invés de colocar a culpa em Deus, no outro ou no diabo, você fala, Deus, eu pequei. Deus, eu agi errado, eu sou pecador. Eu preciso da tua graça, eu preciso de perdão. Esse é o princípio do arrependimento, cara. Sim, reconhecer que você pecou. Isaías 59 diz que os nossos pecados colocam uma barreira entre nós e o nosso Deus, impedindo os ouvidos do Senhor de nos ouvir e os braços do Senhor de chegar até nós. A palavra do Senhor diz que o nosso pecado coloca uma barreira entre Deus. Porém, diz que aquele que arrepende e deixa o pecado alcança a misericórdia. É se arrepender e deixar, não continuar fazendo. Interessante que o arrependimento, ele vem e a barreira que rompe, quem rompe essa barreira, né, a ponte que nos liga nesse abismo que o pecado nos separou de Deus, é o próprio Jesus Cristo, tá ligado? Com certeza. Então, se arrepende do seu pecado, porque existe esperança para você, e se achegue até Deus, se achegue ao Senhor, enquanto há tempo de arrependimento. Não é verdade? Cara, isso aqui é tão profundo, o capítulo 3 é tão primordial pro restante da palavra, cara. Olha só. Então o Senhor disse à serpente, aqui agora Deus começa a dar
a consequência de tudo aqui que aconteceu. Então, primeiro ele fala com a serpente, depois ele fala com a mulher e depois ele fala com Adão. Vai lá. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Por isso que desse versículo aqui, só voltando naquela pergunta que você fez no começo, alguns dizem que era um animal realmente, porque existe uma consequência aqui física. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Olha que interessante aqui. O homem culpa a mulher culpa a serpente não tem ninguém que culpar. A serpente não tem ninguém para botar culpa. Então, por causa disso aqui, isso é tudo especulação, tá, gente? Alguns dizem que a serpente era uma espécie de lagarto, outros dizem que pode ser até algum tipo de dinossauro, algum réptil grande, enfim, por causa dessa consequência aqui. Alguns teólogos vão dizer que ela tinha até asa, né? Alguns vão dizer várias coisas, mas enfim, a questão é, rastejará do pó enquanto viver, farei que haja, olha isso aqui, Deus está anunciando a vida do Cristo, presta atenção, isso aqui é o proto-evangelho. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, primeiro, existe uma consequência física, né? Da serpente se arrastar no seu próprio ventre. Mas depois, quando ele fala inimizade entre você e a mulher, e o fruto, olha só, aqui ó, a sua descendência e o descendente dela, está falando o quê? Inimizade entre a humanidade e o diabo, e entre o filho da mulher, que seria Jesus Cristo, e Satanás. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus Cristo morreria na cruz e assim esmagaria a cabeça. Satanás. Sim, ele é ferido no calcanhar quando ele morre na cruz. E ele ressuscita e pisa na cabeça da serpente. Então, na cruz, nós vemos o cumprimento dessa promessa de Gênesis 3,15, né? Isso. Que é conhecido como o proto-evangelho. Exatamente. Isso aqui é maravilhoso, cara, essa parte aqui, ó, porque isso diz respeito a mim e a você. Por causa de Adão e Eva pecaram e estragaram tudo, sim e não. Sim, porque o pecado corrompeu todo o cosmos. Não porque no mesmo dia que o pecado entrou na humanidade, Deus já anunciou a redenção. Isso nos mostra que nem tudo estava perdido. Isso nos mostra que o próprio Deus consertou aquilo que o homem errou. Através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nada está perdido. Não importa a situação que você esteja, não importa o pecado que você cometeu, em Cristo Jesus você tem perdão, você tem transformação. Muitas vezes a gente fica com vergonha das nossas próprias atitudes, com medo. Ai, eu pequei, não tem mais jeito para mim. Tem sim. O proto-evangelho mostra que Jesus seria ferido, mas ressuscitaria para que você tivesse vida e vida em abundância. Perfeito, mano. Versículo 16. A mulher, ele disse, farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Olha só, para as mulheres. Não era para as mulheres sentirem essa dor que elas sentem. Tanta dor, né? Como sente, né? Na hora de dar à luz, né? De dar à luz, né? Na hora do seu filho e da sua filha nascer. Não era para ser assim, isso é consequência do pecado. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Misericórdia. Olha essa palavra que Adão teve que ouvir, cara. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Aqui só um parênteses. Não significa que o homem não tinha que trabalhar. Só que o trabalho do homem era no jardim algo muito prazeroso e algo muito simples. Ele tinha que dar nome para os animais, cuidar do jardim e cuidar da sua família. Agora, o trabalho se torna uma coisa árdua. Toda vez aí que você chega na sua casa, aí, 6, 7 horas da noite, cansado, suado, de um dia de trabalho tenso que você fez, tudo isso para levar pão para sua casa, lembre-se que parte desse sentimento é por causa da consequência do pecado, mano. Olha só, maldita é a terra por sua causa, por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Pô, você que é pai de família aí, a gente que paga nossos boletos, você sabe o que eu tô te falando. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas. Olha só, o pecado modificou a biologia, mano. Mudou a estrutura. Totalmente. Mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você obterá alimento, até que volte à terra do qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. O homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Aqui, ó. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher.
E aqui que eu queria chegar. Lembra da parada da roupa de folha? A roupa de folha era uma tentativa do ser humano de arrumar a besteira que ele tinha feito. Mas a roupa de folha não ia dar certo, a folha ia secar, ia estragar, ia cair, não ia aquecer porque o ser humano ia sentir frio, não ia proteger contra qualquer ameaça, nada. Mas aí Deus faz roupas de peles de animais. Deus arruma da forma certa. Deus dá uma roupa resistente, uma roupa que iria aquecer, uma roupa que iria proteger. Sabe por quê? Porque quando a gente peca, mesmo que você tente arrumar com as suas próprias forças aquilo que você fez, você nunca consegue. Mas quando você deixa o Senhor Deus agir na sua vida, é Deus que resolve. É Deus que te perdoa. É Deus que te tira do lamaçal de pecado. É Deus que troca suas vestes, mano. Top. Vamos continuar. Vamos nessa, mano. Caminhando pro final. Então o Senhor Deus disse, vejam, os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Ou seja, a questão do pecado. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida que estava no jardim e dele comerem, viverão para sempre. A gente tem menção da árvore da vida depois lá no livro de Apocalipse, onde nós, na glória, comeremos desse fruto maravilhoso. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Olha isso, mano. Então quer dizer, por amor ao ser humano, para que o ser humano não vivesse eternamente no pecado se comesse do fruto da árvore da vida, Deus então expulsa Adão e Eva do jardim. E olha só que interessante, depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante, ou seja, uma espada de fogo, que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Cara, Gênesis 3 é maravilhoso. Tem muita coisa, a gente poderia ficar aqui mais 2 horas falando só sobre Gênesis 3 e todas as implicações que esse texto dá. Mas eu também quero que essa série de vídeos seja algo que te impulsiona a estudar mais. Com certeza. Davi, então, diante de Gênesis 3, eu chego à conclusão de que as 3 consequências maiores do pecado são o homem perder a sua comunhão com Deus, o homem perder a ciência de quem ele era e o homem perder a comunhão com o seu próximo. Com certeza. E também, cara, Gênesis 3 nos mostra que todo o mal que existe no mundo é consequência do pecado. O pecado tem consequências terríveis. O pecado nos separa de Deus, nos separa de nós mesmos, porque desfigura a nossa imagem e semelhança de Deus que nós fomos criados e nos separa do nosso próximo. Você viu que sucessão de desculpa esfarrapada que Adão e Eva começam a dar e sempre empurrando para o outro. Aí você vê discórdia, você vê a terra sendo destruída por causa do pecado de Adão e Eva. O homem tinha que cultivar, o homem tinha que cuidar, e aí ele erra e coloca tudo a perder. E Cristo conserta. Exatamente, cara. Agora, para falar sobre esse conserto, a gente tem que entrar no terceiro pilar, que é o pilar da redenção. Mas, na redenção, nós vamos deixar para o próximo episódio, porque esse episódio é maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser como um bálsamo derramado aí sobre a sua vida quando a gente estiver falando sobre redenção. Porque aí quando a gente olha para Jesus Cristo, o Redentor, autor e consumador da nossa fé, a gente percebe que Ele é a solução para todas essas consequências que a gente falou aqui do pecado, cara. Então, se aproxime de Jesus, leia a sua Bíblia, ore bastante. Se você não viu os outros vídeos, assista. Cara, consuma o máximo de conteúdo cristão que você pode. Enche a sua cabeça com a palavra de Deus. Se inscreva no canal, deixe seu like, porque está sendo muito louco produzir essa série e eu estou muito feliz. Galera, Deus abençoe. Lembre-se o seguinte, tem uma frase de Philip Yancey no seu livro Maravilhosa Graça, que diz assim: não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais ou para Deus me amar menos. Simplesmente Deus me ama em Cristo Jesus. Não importa o seu pecado, não importa o seu erro, em Cristo Jesus você tem perdão. Davizão, tamo junto. Tamo junto demais. Valeu, que Deus te abençoe. Até a próxima. Até a próxima.